Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Esse lance da Lava Jato aí, ela é interessante na minha opinião, porque realmente eu nunca tinha visto nenhum movimento nesse sentido no Brasil durante toda a minha vida. Mas me chama a atenção de um jeito bom. Porque, assim, na verdade eu gostaria que isso fosse padrão, mas não é. Que a Lava Jato, ela, pelo menos pra mim, depois que ela explodiu e tudo mais, ela pareceu andar com uma celeridade incomum. Cara, o que te deu tanto tesão, assim, pra fazer isso andar do jeito que andou? Eu sempre fui idealista, tá? E eu trabalhei como juiz, como eu disse pra você, 22 anos. Uhum. E eu fui vendo as coisas evoluírem. Antes tu teve o caso do Banestado. Teve o caso do Banestado. Também é outro caso que fala um monte de coisa errada. No fundo, assim, a gente fez as tripas coração no caso do Banestado, que foi começo lá dos anos 2003, 2000, por aí, né? A gente prendeu os maiores doleiros do país na época. Ninguém mexia com esses caras. E esses caras... Não é só mandar dólar pro exterior de maneira fraudulenta, né? Por que vai incomodar o doleiro que vende $1 ali fora do sistema oficial? Não, é o pessoal que lavava dinheiro. É diferente. Lavava dinheiro de droga, lavava dinheiro de corrupção. E a gente foi mexer com esses caras. Ninguém mexia. Até tem uma história que é bacana, né? Que é a seguinte. Teve esse escândalo do Banestado. Aí os processos eles estavam lá em Foz do Iguaçu, da Polícia Federal. Estavam meio morto. Mas teve uma grande repercussão na imprensa. Tem que fazer alguma coisa. Aí, na época, a Justiça Federal resolveu especializar algumas varas em lavagem de dinheiro e crime financeiro. E em Curitiba escolheram a minha. Aí vieram todos aqueles inquéritos. Isso é aleatório? Eles escolheram, na época, a minha vara lá. Mas a tua vara tinha coisa a ver com anticorrupção, não é? Não era um... Na época não tinha. Foi daí que especializaram. E daí que começou a ser só isso, entendeu? Aí criaram essa vara especializada. Aí os processos vieram, a gente começou a organizar, a fazer para um caso que estava morto acontecer alguma coisa. E a gente tinha planejado, né? A Polícia Federal tinha planejado, era juiz do caso, essa operação que chamava Farol da Colina, que é a Bacon Hill, né? Que era uma referência a uma empresa de lavagem de dinheiro lá nos Estados Unidos que tinham descoberto. E a gente estava trabalhando com os americanos nisso, em cooperação internacional. E aí essa é aquela mega operação, foi a maior operação até na época. E ao mesmo tempo criaram lá a tal da CPI do Banestado. Comissão Parlamentar de Inquérito no Congresso Nacional, deputados e senadores para investigar o caso do Banestado. E aí começaram a conversar com a gente. Teve um deputado que teve a cara de pau, um deputado do PT, teve a cara de pau de falar comigo lá em Curitiba. E isso tem um delegado que ele recebeu a mesma mensagem. O deputado foi pedir para nós lá, olha, será que vocês podem diminuir um pouco a lista dos doleiros a serem presos? A história que o cara me contou, que eles estavam com medo que a operação afetasse o câmbio, aumentasse o dólar. Essa foi a história que o cara me falou, entendeu? Tava eu e o delegado, a gente assim, cara, olhou pro outro, né? Vamos avaliar. Mas fizemos do mesmo jeito, não poupamos ninguém, né? Decretei lá as prisões que foram pedidas, foram os 60 e tantos mandados. Na época foram presos os maiores doleiros do país. Tinha um aqui que em São Paulo, que era famoso na época, que tinha supostamente envolvimento em lavagem de dinheiro de valor de corrupção de juiz, que era o Toninho Barcelona. O pessoal vai se lembrar disso e tal. Tinha doleiro que a gente sabia que estava envolvido em lavar dinheiro de político. Então foi uma mega operação. Mas ainda assim... Desculpa. Opa, desculpa. Não, desculpa, te cortei. Eu tô falando muito, né? Não, fica à vontade, cara. A gente quer que você fale mesmo. É que eu só fiquei curioso como que era a cara dos caras quando eles percebiam que não ia ser do jeito que era sempre, entendeu? Porque você deve ter tido várias cenas assim, né? Você interrogou a galera, né? Foi, né? Deve ter... como que é? Porque é interessante. Como que um cara que tá acostumado com impunidade reage quando ele percebe que uma mata acabou? Como que é isso? Mas até pra te responder a primeira pergunta, eu acabei entrando num longa história, né? Não respondi. Mas assim, mesmo a gente fazendo todo aquele esforço, o sistema legislativo não propiciava que as pessoas que cometessem crimes lá na época do Banestado fossem de fato punidas.
Então, muita pouca gente, apesar das várias investigações, né, muita pouca gente acabou realmente cumprindo pena. Muita gente foi presa, alguns cumpriram pena e tal, etc. A gente fez as tripas coração, Ministério Público, polícia, mas muita gente acabou escapando, porque, por exemplo, você julgava o processo, sentenciava, aí apelavam lá para um tribunal e demorava anos e nunca acontecia nada, entendeu? Então você vai gerando em você um sentimento assim de indignação, sabe? Com a injustiça. E aquilo vai mexendo com você. Tá? Então, quando chegou daí a Lava Jato e as coisas começaram a funcionar, as coisas começaram a andar, e você começa a ver o resultado. Pô, teve gerente da Petrobras que recebeu 100 milhões de dólares em suborno, em propina. Caralho, 100 milhões de dólares é dinheiro. Cara, parece coisa que tem a ver com cartel de drogas internacional. Isso é muito dinheiro. Acho que tá maluco, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E aí que vem outra história. Então, tem esse sentimento de indignação, e acho que não era só meu, tinha do Ministério Público, da polícia. E daí, quando a gente começou a ver as coisas acontecerem, puxa, vamos trabalhar pra gente mudar realmente. A gente queria mudar o país de um jeito positivo. Não, pessoal, projeto de poder nada. O que a gente queria é a lei sendo aplicada. Né? A gente tem aquela satisfação de ver assim um país diferente. Se vocês repararem, tem uns filmes em Hollywood, tá? Que acaba com o criminoso pousando de avião se dando no Rio bem. de Janeiro. Ah! Não tem. Aqui é conhecido como paraíso de não vai dar nada, né? Não vai dar nada. O cara fugindo pro Brasil da polícia no exterior. Tem um filme que acho que não é da época de vocês, que é o do Tom Hanks, o mais antigo. Ele ainda não estava mega famoso, né? Que é Um Dia a Casa Cai. E é mais ou menos a história assim, eles compram uma casa, eles querem comprar aquela casa dos sonhos, aí compram uma casa, e a comédia do filme é que a casa começa a cair aos pedaços. E o corretor que vende a casa desaparece. Daí tem uma cena do filme lá que... Mas cadê o cara, né? Cadê o corretor? Ah, fugiu pro Brasil. Putz. Aí o Tom Hanks assim até fala, nada sutil, não, mas não tem polícia lá, né? Não tem justiça. Cara, às vezes parece que não tem. E agora você tem essa reação. Mas na Lava Jato, não. Na Lava Jato, você estava me perguntando, né? As pessoas começaram a mudar. O criminoso começou a confessar os crimes. Isso nunca aconteceu no Brasil. De um cara que roubou dinheiro. Devido à delação premiada, você imagina? Devido à delação. E por quê? A delação só funciona quando o criminoso começa a perceber que o sistema de justiça está funcionando. Porque, assim, se eu colaborar, eu consigo uma redução da minha pena. Se eu não colaborar, nada vai acontecer comigo, porque a justiça não funciona. Qual que você vai escolher? A segunda opção. A segunda opção. Na Lava Jato, como a gente inverteu essa lógica, e como o pessoal começou a ver o pessoal ir preso, o pessoal ser condenado, dinheiro sendo recuperado, alguns começaram a mudar de lado. A entender, olha, vou colaborar que é o melhor caminho. Como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se o cara comete um crime, a chance dele ser punido rigorosamente é gigantesca. E aí o cara faz acordo. Um acordo de colaboração. Ou negocia a pena. Eu tive se você for ver estatística, né? Eu não vou ficar falando de estatística aqui, mas enfim. Nos Estados Unidos, mais de 90% dos casos criminais acabam com acordo. Com o cara confessando. Mas daí o cara, em vez de pegar a prisão perpétua, pega lá 30 anos. Em vez de pegar 10 anos, pega 5. Porque o sistema funciona. E se o cara sabe que tem prova contra ele, ele vai confessar. Aqui não, o que a gente vê? É um bando de bandido, roubando, nada acontecendo. Teve a Lava Jato que mudou isso. E eles começaram daí a cumprir. E agora você tem gente que quer, não, eu não quero isso. Eu não quero responder pelos meus crimes. Eu quero ficar impune. Eu quero meus 100 milhões de dólares lá na conta na Suíça sem ser incomodado. Sim. É isso que está acontecendo.